Seja bem-vindo ao canal e audiolivro. Explore o melhor da literatura na plataforma Odyssey. Nossos audiolivros contam com narrações envolventes e produção de alta qualidade. Couto. Um delírio, de Ray Bradbury. Charles estava deitado entre lençóis muito limpos e brancos, na mesinha a seu lado, sob a lâmpada de luz suave. Havia sempre um copo de suco de laranja gelado, constantemente substituído por outro ainda mais fresco. Bastava que o rapaz chamasse, e a porta se abria imediatamente, surgindo a fisionomia solícita de mamãe ou de papai, perguntando o que desejava. A acústica daquele quarto era perfeita. Pela manhã ele ouvia claramente o gargarejo das águas correndo nas instalações sanitárias do banheiro ao lado e, nas noites de chuva, o ruído das goteiras ou dos camundongos correndo pelo forro do teto. Afinal, para um doente atento era sempre uma forma renovada de quebrar a monotonia, uma espécie de passatempo. Tinha 15 anos. Estavam em meados de setembro, quando o outono pinta a vegetação de um vermelho cor de brasa. O doente estava de cama há 3 dias, mas só então começou a ser dominado pelo medo. De repente sentiu que uma de suas mãos começava a transmutar-se. Olhou para os dedos e a palma, observando que a mão estava muito quente e suada sobre a colcha. Depois, pareceu flutuar num movimento independente, pousando levemente na cama, começou a sofrer de mutações cromáticas. Naquela tarde, o médico veio novamente examiná-lo. Charles, pálido e exausto, ouviu chegar, aproximar-se com a clássica pergunta: "Então, como vamos?" E sorriu. Já sei. Vai dizer: "Meu resfriado vai ótimo, doutor, eu é que estou mal." E riu como de hábito de sua própria piada tão repetida. Charles continuou prostrado, e para ele o velho gracejo estava se tornando a expressão da verdade, e começava a virar uma ideia fixa. As palavras do velho médico da família voltavam à sua memória em ondas que depois se afastavam e diluíam. E o doutor não sabia como estava sendo cruel com o seu humorismo. "Doutor", murmurou Charles pálido e sem forças, "a minha mão parece não me pertencer mais. Esta manhã se transformou numa coisa esquisita. Quero que o senhor faça com que ela volte ao normal, doutor." O médico mostrou um sorriso benevolente e afagou paternalmente a mão do doente dizendo: "Para mim, sua mão está perfeita. Você esteve delirando, só isso. Mas, minha mão sofreu uma transformação, doutor. Acredite, doutor." E Charles implorava, mostrando a mão pálida e lânguida. "Vou dar a você uma pílula cor-de-rosa", respondeu o médico sorrindo pacientemente e colocando a medicação na língua do rapaz. "Engula. Isto vai fazer minha mão voltar ao normal, a ser parte de mim outra vez?" "Sim. Sim." Quando o carro do médico se afastou pela estrada sob o belo céu azul de setembro, a casa ficou em silêncio. Lá embaixo, na cozinha, um relógio marcava a passagem dos minutos e segundos e o seu tic-tac era ouvido com nitidez no quarto do doente. Charles contemplava a própria mão, que não voltará ao normal. Continuava a ser para ele algo estranho e alheio. O vento começou a soprar mais forte, lá fora, atirando folhas contra a vidraça do quarto. Às 4 horas, a outra mão começou a sofrer metamorfoses. Chegou quase a se transformar na própria febre, numa substância química ou num vírus. Latejava e começava a alterar-se, célula por célula, e tinha batidas ritmadas como um coração. As unhas ficaram azuis e depois vermelhas. O processo levou cerca de 1 hora e, quando terminou, o aspecto era novamente o de uma mão como qualquer outra. Mas não era normal nem comum como qualquer outra, pois já não lhe pertencia mais. Charles estava dominado por um terror fascinante e então caiu em sono profundo. Às 6 horas, mamãe entrou com a sopa, mas ele não quis pegar a colher e alegou, sem abrir os olhos: "Não tenho mãos." "Suas mãos estão perfeitas, meu filho", disse mamãe. "Não." Gemeu ele. "Perdi minhas mãos. Sinto como se me restassem apenas cotocos." "Oh. Mamãe, abrace-me, tenho medo." E mamãe teve de lhe dar a sopa na boca. "Mamãe, chame o médico outra vez, por favor, estou muito mal." "O doutor chegará às 8, meu filho", disse a mãe mansamente e saiu. Às 7, com a casa envolta na escuridão da noite, Charles estava sentado na cama, quando percebeu que algo estava acontecendo com uma de suas pernas, e depois com a outra. "Mamãe!" gritou. "Venha depressa." Mas quando seu chamado foi atendido, a mutação já não mais estava se processando. Mamãe saiu e voltou para o andar térreo. Charles permaneceu deitado, sem reagir, sentindo a pulsação violenta das pernas que se foram tornando rubras e quentes, febricitantes. O ardor foi subindo desde a ponta dos dedos até os tornozelos e prosseguiu até os joelhos. "Posso entrar?" perguntou o doutor, mostrando o rosto sorridente pela porta entreaberta. "Doutor!" gritou Charles. "Depressa, levante os lençóis." O médico entrou,
e calmamente retirou os lençóis que cobriam as pernas do rapaz, dizendo com tolerância: pronto. Você está todo aí, são e salvo. Está transpirando naturalmente por causa da febre. Bem que eu lhe disse que não se levantasse, seu travesso, beliscando paternalmente o rosto suado do doente. Tomou as suas pílulas? Melhorou? Suas mãos voltaram ao normal? Não. Não. Agora, além das mãos, as pernas também. Pois bem, então terei de lhe dar mais 3 pílulas, uma para outra mão e uma para cada perna, não é assim, meu menino? O doutor ria. E isso vai ajudar? Por favor, doutor. Que é que eu tenho? É um caso brando de escarlatina que se complicou um pouco, porque coincidiu com o resfriado. É um germe vivo dentro de mim, e que se reproduz infinitamente. Sim. O senhor tem certeza de que é escarlatina? Mas não fez nenhum teste. O doutor tomou uma atitude grave e autoritária e respondeu, enquanto tomava o pulso de Charles: sei identificar um tipo de febre, quando examino o doente. Charles se deixou ficar prostrado na cama sem mais comentários, até o médico arrumar a maleta com movimentos que demonstravam impaciência contida. Então, no quarto silencioso, a voz do rapaz soou fraca numa exclamação repentina, enquanto por seus olhos passava o lampejo de alguma súbita recordação. Ah! Agora estou lembrando. Li, certa vez num livro, a respeito de florestas petrificadas, lenhos que viravam pedra. Como as árvores tombadas apodreciam, os minerais tomavam posse de sua forma, acabando por assemelhar-se a elas, mas que não eram árvores e sim pedras. Quando se calou no silêncio do quarto, só se ouvia o ruído da sua respiração ofegante. Bem? Perguntou o doutor. Estive pensando, disse Charles depois de uma pausa. Os micróbios podem aumentar de tamanho? Isto é, na aula de biologia o professor explicou que existem seres unicelulares, amebas ou coisas assim, que, há milhões de anos, se juntaram até formar um bando que veio a constituir o primeiro corpo. E mais células se foram aglomerando e crescendo, formando um ser, finalmente, aqui estamos nós. E o que somos? Apenas um aglomerado de células que resolveram se juntar e ajudar mutuamente, não é mesmo? Perguntou por fim, umedecendo os lábios febris. Mas de que é que você está falando, rapaz? Perguntou o doutor, curvando-se para observá-lo. Preciso contar isso ao senhor, doutor, preciso, gritou. Que aconteceria, façamos de conta, é apenas uma hipótese, se, tal como nos tempos primitivos, uma quantidade de micróbios decidisse juntar-se e multiplicar-se mais e mais. As mãos brancas e magras de Charles, que estavam pousadas sobre o peito, começaram a mover-se em direção à sua garganta. E eles decidissem dominar uma pessoa, continuou o rapaz com voz entrecortada. Dominar uma pessoa? Perguntou o médico. Sim, encarnar-se na pessoa. Em mim, minhas mãos, meus pés. Que aconteceria se, de algum modo, uma moléstia conseguisse matar uma pessoa e ainda assim continuar vivendo através da mesma? Charles deu um grito, as mãos agarrando o próprio pescoço. O médico se aproximou gritando. Às 9 horas, o doutor foi acompanhado até seu carro por mamãe e papai que lhe entregou a maleta de instrumentos. Conversaram, sentindo o vento da noite, durante alguns minutos. Tratem de manter as mãos dele amarradas ao longo do corpo, recomendou o doutor. Não quero que venha se machucar ou ferir-se. Ele ficará bom, doutor? Perguntou mamãe segurando o braço do velho médico da família. Este a encorajou, dizendo, não tenho sido médico da família há 30 anos? É a febre que o faz imaginar coisas. Mas aquelas marcas no pescoço, ele quase se estrangulou. Mantenham-o amarrado. Amanhã estará bom. E o carro do doutor se afastou na longa estrada. Às 3 da madrugada, Charles continuava acordado em seu quarto pequeno e escuro. Sentia a cama úmida sob o corpo e a cabeça. Estava com muita febre. Agora, já não possuía mais braços nem pernas e também o seu tronco começava a sofrer as mutações apavorantes. Charles não ousava se mover na cama, e fitava o teto branco numa concentração de demente. Por alguns momentos gritara e se debatera, mas estava fraco e com a voz rouca, em consequência do esforço. A mãe levantara-se várias vezes, ouvindo seus gritos, vinha enxugar-lhe a testa molhada de suor. Agora estava sossegado, tendo as mãos amarradas junto às pernas. Sentiu as paredes internas de seu tronco passando por transformações e os órgãos internos se movendo. Os pulmões estavam em fogo, como se mergulhados em álcool. Notou então que o quarto estava iluminado, como se houvesse ali o fogo de uma lareira. Agora não tinha mais corpo. O que fora seu já não mais lhe pertencia. Estava ali, mas pulsava violenta e ardentemente como uma droga letárgica a diluir-se. Sentia como se a sua cabeça tivesse sido cortada por uma guilhotina afiada e fosse pousada num travesseiro, dentro da noite, enquanto o corpo, logo abaixo, ainda vivo, pertencesse a outra pessoa. A doença corroera seu corpo, e da digestão se reproduzira em células que se aglomeraram,
perfazendo uma cópia perfeita e febricitante, uma duplicata falsa. Lá estavam, rigorosamente iguais, os pelos nas costas da mão, as unhas iguais, as cicatrizes e as unhas dos pés e a pequena verruga no lado direito do quadril, tudo na mais espantosa semelhança e perfeição. Estou morto, pensou Charles. Mataram-me, contudo estou vivo. Meu corpo está morto e agora é uma doença sob a aparência antropomorfa, e ninguém saberá. Andarei por aí, e não serei eu, serei um alienatário contra minha vontade. Será alguma expressão do mal. Tão monstruosamente maligno que nem se pode imaginar semelhante coisa. Será um conglomerado de micróbios, bactérias e vírus sob a aparência humana, e que sairá às ruas, comprará sapatos, beberá água e algum dia casar-se-á e fará mais malefícios ao mundo do que já se fez até hoje. Sentiu o calor subir-lhe ao pescoço, as faces, como um vinho escaldante. Seus lábios queimavam, suas pálpebras, como folhas, pareciam pegar fogo, de suas narinas saíam chamas azuis que se diluíam no ar. Isso será tudo, pensou Charles, vão dominar minha cabeça, meu cérebro, e cada um de meus olhos, cada dente de minha boca e todas as marcas do meu encéfalo, cada curva de minhas orelhas, cada fio de meus cabelos, nada restará para mim. Sentiu um fervilhamento no cérebro, como se houvesse ali mercúrio em ebulição. Teve a sensação de que seu olho esquerdo se movimentava independente, parecendo um caracol. Estava cego daquele olho, que já não lhe pertencia mais, agora era território inimigo. Sua língua estava perdida, como se a houvessem mutilado, a face esquerda insensível, também perdida. O ouvido esquerdo parou de funcionar, pertencia a outrem. Essa coisa que começava a surgir, a se formar, como o mineral que assume a forma das árvores mortas, a doença, os micróbios aglomerados substituindo as células animais sadias. Charles tentou gritar alto e forte, dentro do quarto, sentindo exatamente seu cérebro ferver, o olho direito e o ouvido direito serem dominados. Estava cego e surdo, todo em fogo, todo terror, pânico e morte. Seu grito cessou, antes mesmo que sua mãe corresse para atendê-lo. Pela manhã clara e colorida, uma brisa leve e agradável acompanhou o doutor, em sua carruagem puxada por um cavalo, até a porta da casa de Charles. Lá, à janela do andar superior, estava o rapaz inteiramente vestido. Não respondeu quando o doutor, ao vê-lo, acenou perguntando: "Mas que é isso?" Levantou-se. Céus! O médico subiu a escada quase correndo e chegou cansado ao quarto do paciente. "Que é que você está fazendo fora da cama?" Perguntou ao rapaz e foi logo tomando-lhe o pulso e a temperatura, auscultando-lhe o peito e dizendo espantado: "É fantástico. Está normal." "Normal, por Deus. Jamais em minha vida ficarei doente", declarou Charles tranquilamente de pé, olhando pela janela para a paisagem lá fora. "Nunca mais." "Espero que não", concordou o doutor. "Charles, você está com um aspecto excelente." "Doutor." "Sim, Charles. Posso ir para a escola, agora? Acho que amanhã será mais do que oportuno. Você parece muito ansioso." "E estou. Gosto da escola e de todos os colegas. Quero brincar com eles, lutar com eles, cuspir neles, puxar as tranças das meninas e apertar as mãos dos professores e passar as mãos por todos os casacos pendurados na portaria. Quero crescer e viajar e apertar as mãos de muitas pessoas por todo o mundo. Casar e ter muitos filhos. Frequentar as bibliotecas e manusear muitos livros. Tudo isso quero fazer", disse o rapaz contemplando a bela manhã de setembro lá fora. "Como foi mesmo que o senhor me chamou?" "Como?" perguntou o doutor perplexo. "Chamei você naturalmente de Charles." "Sempre é melhor do que qualquer outro nome, creio eu", disse Charles dando de ombros. "Fico contente de ver que quer voltar à escola", disse o médico. "Estou realmente ansioso por isso", sorriu o rapaz. "E muito obrigado por sua ajuda, doutor." "Um aperto de mão?" "Com muito prazer." E os dois deram um longo aperto de mão, tendo no rosto expressões graves, enquanto a brisa da manhã penetrava mansa pela janela. Levaram talvez um minuto naquele aperto de mão, enquanto Charles sorria para o velho e agradecia. Ainda rindo, Charles acompanhou o médico pela escada até o hall e saiu pelo jardim, levando-o até a carruagem onde o pai e a mãe vieram encontrá-los e despedir-se alegremente do doutor, repetindo animado várias vezes que o rapaz estava em ótimas condições, enquanto Charles, disfarçadamente, estendia a mão, tocando de leve um grupo de formigas que caminhavam ativamente pelo chão da carruagem. Com o canto do olho, fingindo que ouvia os gracejos que o médico fazia com seu pai, observou que as formigas titubearam um pouco e ficaram imóveis. Estavam mortas. "Adeus", disse o doutor mais uma vez, afastando-se em seu carro. "Oh, os tempos escolares. Os belos tempos de escola", cantarolou Charles correndo de volta para dentro de casa. Os pais exultavam, felizes. Que bom vê-lo novamente alegre assim, ansioso para voltar às aulas. Charles se aproximou e os abraçou e, beijando-os demoradamente, disse com um brilho novo nos olhos:
Amo tanto vocês. Douto. Fim do conto. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.